Buenas! Jorge Ferreira é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor dos programas de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ao longo de sua carreira, publicou vários livros, capítulos de livros e artigos em revistas científicas. Professor Jorge, muito obrigado por ter topado o convite de estar no nosso café. Em 25 de agosto de 61, o Marechal Henrique Teixeira Lott distribuiu no Rio de Janeiro um manifesto à nação, frente à tentativa de impedir a posse de Jango com a renúncia de Jânio Quadros. Abre aspas. Conclamo todas as forças vivas do país, os operários e o povo em geral, para tomar posição decisiva e enérgica no respeito à Constituição, em preservação integral do regime democrático brasileiro. Certo ainda de que os meus camaradas das Forças Armadas saberão portar-se à altura das tradições legalistas que marcam a sua história no destino da pátria. Na sua opinião, por que João Goulart, já presidente, não nomeou Lott para as Forças Armadas enquanto presidente? Lott poderia ter evitado a ditadura? Na verdade, não nomeou Lott para ministro da guerra, né, enquanto presidente. Olha, lá nesse aspecto, na questão militar, não é? Ele não foi muito hábil. Não é? Ele não teve um ministro da guerra que tivesse força suficiente para impor sua autoridade. Ele teve 4 ministros da guerra. É muita coisa. Entendeu? 4 ministros da guerra, para quem não sabe, nessa época, chamava-se o ministro, era o ministro do Exército, que hoje é comandante do Exército, chamava-se ministro da guerra. Então ele teve 4 ministros da guerra. Né? E ao fazer a substituição, ele criava animosidades. E por que ele fazia as substituições? Porque ele não queria ter um comandante militar forte que concorresse com a autoridade dele. Entendeu? Ele não queria isso. Então, ele não nomeou o Lott. Durante o golpe, fizeram vários apelos para que ele nomeasse o Lott como ministro da guerra, e ele não aceitou. Então, ele queria evitar que surgisse um líder militar uma capacidade política muito forte, que fizesse sombra à sua autoridade como presidente civil. Essas substituições, 4 ministros da guerra, em 2 anos e pouco, 3 anos, é muita coisa. O Congresso não está identificado com o povo. A verdade, meus patrícios, é que o Brasil e os brasileiros não podem continuar assim. Aqui vai a palavra de quem só deseja uma saída para essa situação, que deseja ver o país estruturado e reformado, como rezava a carta de Getúlio Vargas. Se os poderes da República não decidem, por que não transferimos essa decisão para o povo brasileiro, que é a fonte de todo o poder? Um trecho de um discurso de Leonel Brizola. Como era a relação e a disputa política entre Brizola e Jango? Bom, esse trecho do discurso do Brizola é no comício da Central do Brasil. Ele, no comício da Central do Brasil, ele faz um discurso, e esse é um trecho que você leu, mas ele pergunta ao povo se quer o fechamento do Congresso Nacional. E a maioria levanta a mão. E quando fala que o Congresso não se justifica com o povo, a proposta dele no comício da Central do Brasil é fechar o Congresso Nacional e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte composta por operários, camponeses, sargentos e oficiais nacionalistas. Então, é uma coisa complicada. O governo estava numa situação difícil ali. O Brizola ainda faz esse discurso de fechar o Congresso Nacional. Então, aquilo foi muito difícil. Muita gente saiu do palanque, não ficou ali. Agora, Brizola e João Goulart tinham uma relação. Primeiro, eles eram amigos, sempre foram. Segundo, eles eram parentes. O Brizola era casado com a irmã do João Goulart. Então, a relação deles sempre foi uma relação muito próxima, de amizade, e criou-se uma relação de interdependência entre eles. Porque o Brizola sempre foi um líder regional, um líder do Rio Grande do Sul. E o Goulart, ele tornou-se um líder nacional. Então,
Quando o Brizola tinha dificuldade, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, disputas ali de controle do diretório estadual, diretório municipal, o Goulart entrava, né, e apoiava o Brizola. Né? O Fernando Ferrari sai isso, né, essa disputa com o Brizola, e o Goulart ficou com o Brizola. Então, o Goulart sempre apoiava o Brizola no controle do diretório do Rio Grande do Sul. E quando o Goulart tinha dificuldade no plano nacional, o Brizola entrava para ajudar, para apoiar, como foi o caso da campanha da legalidade. Então, cresceu uma interdependência entre eles. Né? Agora, depois, né, da campanha da legalidade, o Brizola adquire um capital político imenso. O Brizola, é bom que se diga isso, ele fez um governo, uma excelente gestão na prefeitura de Porto Alegre. Foi uma gestão voltada para os bairros populares, água, esgoto, habitação, transporte. Com isso, ele foi capacitado para ganhar para o governo do Estado. E ele fez, isso merece estudos, ele fez uma excelente gestão no governo do Estado do Rio Grande do Sul. Excelente gestão. Foi uma gestão muito baseada em Vargas do segundo governo, uma gestão desenvolvimentista. Ou seja, o Rio Grande do Sul estava num processo de decadência econômica. Então, o que ele fez? Ele criou termoelétricas, duas charqueadas, duas termoelétricas, porque o Estado precisava de energia elétrica. Ele criou a estrada da produção, para escoar a produção agrícola para o porto. Criou estradas vicinais, criou estradas fluviais nos lagos para escoar a produção. Então, foi um governo desenvolvimentista. Além disso, o forte investimento em educação. Isso as pessoas sabem. Ele escolarizou todo o Rio Grande do Sul com as pessoas que Comercializou não essa educação. uma criança fora da escola. E com escolas adaptadas ao município. Não adianta você construir uma escola gigantesca num município com poucas pessoas. Então a escola podia ter uma sala, 2, 3, 4, 5, dependendo do município. Então, e aí vem também o Brizola, criou o Expresso Minuano, o trem que atravessa o Rio Grande do Sul todo. O Expresso Minuano, hoje não existe mais. Era um trem que cortava o Rio Grande do Sul de ponta a ponta, de Porto Alegre até, se não me engano, a São Borja. Hoje não existe mais esse trem. E, além disso, estatizou duas empresas norte-americanas. Isso é bastante conhecido. Uma empresa de telecomunicações e uma empresa de energia elétrica. Eram empresas estrangeiras, como é hoje. Elas não faziam investimento nenhum e só compravam taxas. O Brizola não foi intempestivo, não. Ele tentou negociar. Ele fez de tudo com a negociação. Ele queria que essas empresas investissem. Porque ele queria desenvolver o Rio Grande do Sul. Mas não tinha energia elétrica. E mais, como é que você vai desenvolver economicamente sem telefone? Sem uma rede telefônica? Nesse momento aqui não existia hoje como tem hoje, pega da linha. Simplesmente as empresas tinham nos seus escritórios um boy cujo trabalho era ficar no telefone e nem tinha linha. Quando tinha linha, chamava o gerente, tá comigo. Então, ele, inclusive, chega para essas empresas, propor a criação de uma empresa de capital misto. Metade da empresa estrangeira e metade do governo do Estado. As empresas se mostraram completamente transigentes. É o que ele faz. Ele faz os cálculos lá dele e encampa as empresas, indeniza cada um por um cruzeiro, equivalente hoje a R$1. Calculando o que elas investiram, o que elas voltaram para as tarifas. Agora você veja, Luciano, qual é o programa das esquerdas latino-americanas? Entre vários programas, mas assim, central. Estatização das empresas estrangeiras. É isso, estatização das multinacionais. É esse o programa, sobretudo nessa época. E é o que ele faz. Quer dizer, ele faz um governo desenvolvimentista, investimentos pesados na educação, estatiza duas empresas estatais e ainda derrota um golpe militar. Quer dizer, ele serve um capital político assim, imenso entre as esquerdas. É um grande líder das esquerdas. Então, a partir daí, ele passa a disputar com o João Goulart. É a partir daí que é o conflito entre eles. Porque o Brizola é uma grande liderança, ele funda uma frente de esquerda, que é pouco conhecida, é a Frente de Mobilização Popular, que une a Ação Popular, o CGT, sargentos, marinheiros, ligas camponesas, ele une tudo isso. E passa a falar em nome das esquerdas. E o que ele quer é que o Goulart faça reformas.
de base. Aí, seguindo o Francisco Julião, na lei ou na marra. Na lei, a gente sabe como é que é, pelo Congresso Nacional. Na marra é atropelando o Congresso. Isso o Goulart não queria fazer. O Goulart não queria atropelar o Congresso Nacional, não queria atropelar as instituições. É aí que cria o conflito. É aí que o Brizola diz, né, que o Congresso não se identifica com o povo, né, e pede o fechamento do Congresso Nacional. E nessa briga, o Brizola ele foi muito agressivo com o Jânio. Muito. Ele era muito agressivo, ao ponto de o Goulart perguntar, mas por que ele está fazendo isso? Quer dizer, o Brizola ele começou a disputar o PTB com o João Goulart e disputar a liderança das esquerdas com o próprio Prestes, quando ele funda a Frente de Mobilização Popular. Ao final, ele vê que não vai tomar o PTB do Goulart, porque o PTB era janguista. Aí ele funda, não é, o chamado Grupo dos 11. O Grupo dos 11 seria, para o Brizola, um embrião de um futuro partido nacionalista revolucionário. Mas não teve tempo de ir adiante. Não teve tempo de explicar. O general Castelo Branco, ele reuniu-se com o alto comando do Exército, centenas de oficiais da Marinha e do Exército no Clube Naval. Congratularam-se com o chefe do Estado-Maior pela sua defesa da disciplina. Em nota, afirmaram, abre aspas, no Brasil odierno, assistimos ao domínio de trabalhadores por atuante minoria comunista. Ousam agora, senhores, penetrar a caserna, o navio, os esquadrões da Força Aérea. Fecha aspas. Quais foram os principais fatores que desencadearam a ditadura militar, sobretudo os momentos finais ali do governo de João Goulart? Esse trecho do discurso que você está lendo, não é? Depois do Comício Nacional do Brasil, quando o Brizola pede a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, o Castelo Branco ele emite uma nota dizendo a sociedade brasileira quer isso. Não é? E, sobretudo, o que há dentro das Forças Armadas, né? Que as Forças Armadas não... A gente tem uma ideia das Forças Armadas pós-64, ou seja, facilidade de direita, golpista, etc. As Forças Armadas, antes de 64, elas eram plurais. Elas eram plurais. Tinham oficiais subalternos de direita, conservadores, e tinham de esquerda. Né? Esquerda revolucionária, janguistas, lusonistas, prestígios. O PCB tinha base dentro das Forças Armadas, né? Chamado anti-mil. Então, elas eram plurais. O que houve com o golpe militar foi um expurgo das esquerdas, dos oficiais subalternos de esquerda, das Forças Armadas. Eles foram expurgados. Né? Alguns oficiais foram reformados, né? E os subalternos, como marinheiros, fuzileiros, foram expulsos, simplesmente. Né? E aí o grupo conservador de direita, golpista, ele, né, se estabeleceu. Agora, falar sobre as causas do golpe, aí a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso. Eu diria para você o seguinte, muito rapidamente. O Goulart ele assume com grande apoio político. Grande apoio político. A sociedade brasileira se expôs para a posse dele. Não? Inclusive o Congresso Nacional defendeu a posse dele. Né? Vendo a imprensa dessa época, não? A imprensa apoiava o Goulart. O próprio Roberto Marinho tem um editorial em que diz que o Goulart é um exemplo de comedimento, de prudência, elogia ele. E ele tinha um plano de governo, que era o plano trienal. Então, já existia nessa época, quando ele assume, grupos políticos de direita, golpistas, anticomunistas, mas como sempre existiu. Não tinham eco na sociedade. Tinham eco entre eles mesmos. A sociedade brasileira, quando o Goulart assume, não está pensando em golpes. Há o IPES, há o IBAGE, que fazem propaganda anticomunista, como sempre existiu antes. O problema é que, ao longo do tempo, o governo Goulart vai perdendo seu capital político. Primeiro é o plano trienal, que a inflação estava numa espiral. E a inflação desgasta qualquer governo. Isso também não é muitas vezes considerado. Né? Leva a greves de trabalhadores, que não são greves políticas, são greves para repor as perdas salariais. E essas greves
desgastam o governo. Então, o plano trienal é considerado, foi feito pelo Celso Furtado e pelo ministro da Fazenda, me fugiu o nome dele agora. É considerado o melhor plano de estabilização que o país já teve, porque os custos não cairiam apenas sobre os trabalhadores, mas sobre os trabalhadores e sobre os empresários. Só que os trabalhadores não teriam aumento além da inflação, os empresários teriam os créditos cortados. No início, ele tem a oposição ferrenha dos sindicatos das esquerdas, mas o apoio dos empresários. Mas depois, quando você corta os créditos, os empresários ficam contra. E fica sem apoio entre os sindicatos das esquerdas e entre os empresários. Então, ele abandona o plano trienal. E quando abandona o plano trienal, ele abandona o único plano de governo que ele tinha. Ele fica sem plano de governo. E fica num barco sem leme. Aí ele se bota para o Congresso para aprovar a reforma agrária. Ao contrário do que se pensa, a reforma agrária não era um tema tabu, era discutida, inclusive pelos senadores de direita. O IBAD tem um texto que ele apoia a reforma agrária. É claro que não era a reforma agrária do PCB, mas apoia. A agricultura brasileira não é como hoje, tem o agrobusiness. A agricultura brasileira era atrasada. Ou era um minifúndio que não conseguia alimentar a própria família que vivia ali, ou eram latifúndios imensos, completamente produtivos. O que existia eram fazendas que produziam café, ou cana-de-açúcar, mas era completamente produtivo. Não tinha insumos, não tinha fertilizantes, não tinha fábrica de tratores, equipamentos, não existia nada disso. É aí que a reforma agrária era considerada algo necessário para o desenvolvimento capitalista no Brasil. E eu não estou falando só das esquerdas, não. Dos setores conservadores. O problema não era fazer ou não fazer reforma agrária. Isso confunde muitas análises. O problema era como fazer reforma agrária. Essa que era a questão. Né? Ou seja, é com indenização? É sem indenização? É com pouca indenização? É com alguma indenização? É só na terra produtiva? Ou na improdutiva também? Não, ao contrário, né? É só na terra improdutiva? Ou na produtiva também? Essa era a questão que dividia, que dilacerava. Não se chegava a um consenso, não se chegava a um acordo. E aí o debate no Congresso Nacional não consegue aprovar a reforma agrária e ele então fica sem plano de governo, a inflação crescendo, a oposição cresce, né? E aí a aproximação dele com as esquerdas, a revolta dos sargentos em outubro de 63, e isso foi um problema gravíssimo para ele. Gravíssimo, porque 600 fuzileiros e sargentos tomaram a capital federal, prenderam o presidente do Congresso Nacional e prenderam o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, uma coisa assim, impensável. É aí que os setores de direita nas Forças Armadas se perguntam o seguinte: se um punhado de fuzileiros e sargentos tomam a capital federal, prendem o presidente dos dois poderes, o que não pode fazer a ala janguista do Exército? Que havia generais janguistas, havia. É aí que nas Forças Armadas começa um processo seguinte. Não, tem que enquadrar. Não. A questão da disciplina e da hierarquia. Havia também animosidade com o governo norte-americano, o governo Kennedy, sobretudo a partir da crise dos mísseis cubanos. Eu quero lembrar que o Goulart, ele, em abril de 62, ele vai a Washington, é recebido por Kennedy, não é? E Kennedy recebe o Goulart dizendo assim, como um amigo. Usa essas palavras. O Goulart de discurso no Congresso dos Estados Unidos, que não é qualquer presidente estrangeiro que discurso no Congresso dos Estados Unidos. Então, o Kennedy tinha a seguinte estratégia: é melhor um reformista como Goulart do que um revolucionário como Fidel. O problema é a crise dos mísseis cubanos. Que a posição do Brasil foi uma posição, em termos diplomáticos, muito coerente. Ou seja, não pode ter míssil nuclear na América Latina. Tem que tirar. Mas também não se pode invadir militarmente Cuba. Essa é a posição do governo Goulart, que é uma posição muito harmoniosa, entendeu? Nem míssil nuclear, nem invasão na ilha. Mas o Kennedy não entendeu dessa maneira. O Kennedy, Goulart falhou com ele na hora que ele mais precisava. E aí que ele tem uma animosidade com o Goulart, começa o IBAD com o dinheiro da CIA, financiar, não é? Propaganda, não é? E aí começa a animosidade do governo norte-americano, né, com o Brasil. Mas eu creio o seguinte: o golpe
Não foi dado nos Estados Unidos. O golpe foi dado no Brasil por brasileiros. O golpe não foi dado da CIA. Porque quando a gente transfere a culpa do golpe posterior para os Estados Unidos, a gente está livrando a cara dos golpistas brasileiros, civis e militares, que desestabilizaram o governo e que derrubaram o governo. Isso aconteceu dentro do Brasil por brasileiros, mesmo com o apoio do governo norte-americano. Alguém pode falar a Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun são navios de guerra que vêm do Brasil, mas não vêm com fuzileiros navais. Eles vêm, sobretudo, com combustíveis e munições. Porque o Brasil, nessa época, só tinha 4 refinarias. E essas refinarias estavam em poder do governo federal. Ora, para você dar um golpe, você tem que botar caminhão para andar, jipe para andar. Cadê gasolina? Se as refinarias estavam na mão do governo brasileiro. Então, a Operação Brother Sun tem com combustíveis e armamentos para entregar para os golpistas. Não foi preciso. Não foi necessário. Agora, se o golpe falha e o Goulart se mantém e tem uma posição maquinada à esquerda, aí eu não tenho dúvida. O governo norte-americano iria invadir o Brasil. No Nordeste, isso eu não tenho dúvida. Mas o governo é muito desgastado. E aí é um processo de desestabilização dos grupos de direita, com apoio dos Estados Unidos. E vem a gota d'água. A questão sobretudo, penso eu, foi no Exército, na questão da hierarquia e da disciplina. Primeiro, a questão da revolta dos sargentos. E depois, a gota d'água, o Goulart. O problema é que o Goulart, não sei se é um problema, mas o Goulart, a partir de outubro de 63, ele dá uma guinada à esquerda, ele passa a se aproximar das esquerdas. Abre o diálogo com Brizola, abre o diálogo com Miguel Arraes, abre o diálogo com Luiz Carlos Prestes. E isso é observado. Quanto mais Goulart cai para a esquerda, mais eco tinha propaganda anticomunista. Quanto mais ele se aproxima das esquerdas, mais o discurso anticomunista reverberava. A imprensa é que passa para a oposição. A imprensa passa para a oposição, sobretudo no segundo semestre de 63. Passa para a oposição, mas não está pedindo golpe ainda não. Não pensar isso não. Só você pegar os jornais de 63, segundo semestre, eles estão criticando o Goulart, não estão falando golpe. Aí vem o Comício Central do Brasil. E logo depois a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é a reação do Comício Central e que é a senha dos setores conservadores para que o Goulart seja derrubado do poder. E o Goulart, depois do Comício Central, isso é pouco falado. Ele manda uma mensagem ao Congresso Nacional. Isso é pouco conhecido. Isso é pouco debatido. A mensagem dizia o seguinte: ele pedia que o Congresso Nacional desse os seus poderes para ele. Está lá na mensagem. Na Constituição isso é proibido. Quer dizer, o Goulart ele queria ter poderes presidencialistas e poderes do Executivo e do Legislativo. Ele pede a prerrogativa desses poderes. Isso assusta o Congresso Nacional. O que o Goulart quer com isso? Ele também, nessa mensagem, propõe um voto analfabeto, que era uma questão justa. Mas todos sabiam que na próxima eleição os analfabetos votariam no PTB, que era o Partido Popular. Talvez ele propusesse o voto analfabeto para outra eleição, não a de 65. E mais, ele muda a lei das elegibilidades, propõe essa mudança. Isso que leva a desconfiança no Congresso Nacional. A lei dizia o seguinte, a proposta dele é o seguinte: são elegíveis os alistáveis. Quem se alista automaticamente é elegido. Isso quer dizer que o Brizola poderia concorrer à presidência. A Constituição dizia que parentes afins e consanguíneos, cunhados, não podiam concorrer à presidência. Então, quando o Goulart diz assim, manda para a proposta, são elegíveis os alistáveis, se o Brizola se alistasse, ele era elegível. Mas, na prática, cria uma outra coisa, que é a reeleição. Se são elegíveis os alistáveis, se o Goulart se alista, porque na eleição de 65, a UDN tinha 2 fortes candidatos, Lacerda e Magalhães Pinto.
A UDN tinha o Juscelino, que você está possivelmente chegando. Magalhães Pinto era governador de Minas Minas Gerais. Gerais. Na Lacerda, na Guanabara. São dois fortes candidatos. Né? O PSD tinha Juscelino. O de São Paulo era Ademais de Barros. do PSD? Não, São Paulo, PSP, Partido Social Progressista. O PSD tinha Juscelino, que era um forte concorrente. E o PTB não tinha ninguém. Não tinha candidato. Então, essa mensagem que o Goulart mandou no dia 15 de março, no Congresso Nacional, leva com que parlamentares que eram legalistas fiquem desconfiando do Goulart. O que ele quer, afinal de contas? Não? Então, cria-se um clima de desconfiança generalizado, não é? E o Francisco Julião dizia que tinha 5 mil homens acampados perto de Brasília para invadir o Congresso Nacional. Não tinha nada. Entendeu? E aí vem a revolta, né, com o motim dos marinheiros, dia 25 de agosto. Eles se revoltam com o ministro da Marinha, as reivindicações eram justas, eles eram maltratados, eram um pouco, não é? Mas uma coisa é você reivindicar, outra coisa é você fazer um motim. Fizeram um motim. Bom, a saída qual foi? A saída foi que eles se entregassem ao exército para não serem maltratados pelos oficiais da Marinha. Só que, em seguida, vem a anistia a eles. E isso acaba com o prestígio do Goulart dentro das Forças Armadas. E os marinheiros saem abraçados, passam pelos clubes naval, vaiam os oficiais. É aí que, nos 3 clubes militares, tem uma assembleia permanente. Não é? O Goulart não percebeu muito bem a gravidade daquilo, porque ele foi aconselhado: prêmio os marinheiros, deixa eles lá, né? Quando a poeira baixar lá para frente, dá anistia, mas não agora. E isso simplesmente assim perdeu. Inclusive os oficiais legalistas, eles ficaram sem argumento diante dos oficiais de direita. Afinal de contas, querem acabar com a nossa instituição, que é baseada na hierarquia e na disciplina. Eu quero insistir nisso. Posso discordar disso à vontade, hierarquia e disciplina. Mas nas Forças Armadas isso é primário. Mexeu com isso, tem problema. Né? E aí, por cima, no dia 30, o Goulart vai num evento, no Automóvel Clube, um evento que estavam sargentos, né? E os marinheiros que foram anistiados, inclusive o Cabo Anselmo. Aí aquilo ali foi a gota d'água. Né? A gota d'água, já viu ilhas de conspiração. As pesquisas já mostram hoje que não houve a conspiração com C maiúsculo. Né? Existiam assim, né? Nas várias cidades tinham grupos que conspiravam e muitas vezes não estavam articulados um com o outro. Não é? Quando o Mourão desce, o Mourão vem a mando do Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais. O Castelo Branco, no Rio, não sabia. Eu tentei procurar se esse Mourão é parente do vice-presidente do Bolsonaro e hoje senador do Rio Grande do Sul. Não. Há muitos Mourões no mundo, na Silva, Ferreira. Mas aí o Castelo Branco não sabia disso. Ele liga, inclusive, com o Magalhães Pinto e fala assim: volta com essa tropa, volta porque vamos ser engolidos. O Magalhães Pinto, não. Então, e aí, ganha com facilidade. É algo discutível até hoje. Pois é, nessa parte de ganhar com facilidade, né? Porque o golpe civil-militar ele foi vitorioso e, sobretudo, porque foi vitorioso com tanta facilidade. Mais ainda, como uma sociedade tão sensível ao tema da legalidade, com organizações de esquerda atuantes e com um movimento operário e sindical mobilizado, não reagiu à altura, levando-se em consideração as fortes bases de apoio militar a Goulart. Bom, o Goulart perdeu suas bases militares. Isso nos conversa. Ele continua no exército, nas 3 Forças Armadas. Tá? Oficiais subalternos, que eram janguistas, besolistas, prestistas, mas eles ficam sem ação. Quer dizer, aquilo foi tão grave, aquelas revoltas, que eles não tinham como defender o governo. Não eles. Né? Teve até grupos militares que queriam responder. Né? Mas a hierarquia e disciplina é tão forte, não é? Dentro das Forças Armadas, é tão arraigada, que eles, para responder, necessitavam da voz do comando da hierarquia militar. E esse voz do comando não veio. Muitos fuzileiros rodaram o Rio de Janeiro, invadiram até o Brasil, mas estavam esperando a voz do seu comandante. Mas o comandante estava esperando a voz, né,
do comandante-chefe, que era o Goulart. E isso não vinha. Né? Então, as bases militares, a gente não pode contar tanto. Né? O que a gente pode dizer é o seguinte, pensar o seguinte, né? O governo estava muito desgastado. Né? Isso não, porque muitas vezes surge assim, não, o governo era maravilha, estava tudo muito bem, e um bando de pessoas perversas vão lá e derrubam o governo na mão dos Estados Unidos. É uma história muito bonitinha para você contar para as crianças, entendeu? Mas as coisas não são assim. O governo estava muito desgastado, entendeu? Eram crises sucessivas, né? Não estabilizou a inflação em 64 estava chegando a 90%. Não há governo que se sustente com uma inflação de 90%. Greves atrás de greves para repor essas perdas. O Goulart era muito criticado pelas esquerdas. Não vão pensar que as esquerdas tratavam o Goulart bem. Não tratavam, não. Eram duras com ele. Queriam que simplesmente ele passasse pelo Congresso Nacional para uma reforma agrária. Ao ler o seu livro, ficou a impressão de que a esquerda fazia mais oposição do que a própria oposição. Duras com ele. Eram duras. Conciliador, política de conciliação. O Goulart ficou com essa testa de político conciliador. Né? Note bem, Luciano, políticas de conciliação, elas podem ser, sim, negativas, mas podem ser positivas, depende do contexto histórico. Né? Por exemplo, Nelson Mandela. A África do Sul estava para explodir numa guerra civil. Podia virar uma Ruanda, em que os negros iam matar os brancos a facão. Nelson Mandela sai e, com uma política de conciliação, se propõe construir uma democracia multirracial. Isso não quer dizer que não houve uma justiça de transição. Houve uma justiça de transição. Nelson Mandela fez o seguinte: qual a tradição das tribos africanas? Quando o cara comete um crime, ele não é preso, essas coisas. Ele simplesmente vai em público, confessa o seu crime e diz que está arrependido e pede desculpas. Então, Nelson Mandela fez uma justiça de transição desses moldes. Entendeu? Então, essa é uma política internacional positiva, a não ser que se queira que o Nelson Mandela saísse da prisão e matem todos os brancos. Entendeu? Então, é uma política de conciliação positiva. Errado foi na Argentina, quando simplesmente veio aquela lei do ponto final, que simplesmente virou a parte dos crimes que os militares cometeram, matando 30 mil pessoas. Isso é uma política de conciliação equivocada. Nem você vai perdoar militares que fizeram desaparecer 30 mil pessoas na Argentina. É aí que vem aquele filme que foi indicado para o Oscar, de 1985, que o promotor vai e bota todos os generais na cadeia. Generais, almirantes, na cadeia. Então, a política de conciliação, a princípio, não é negativo. Até porque a política é a arte da gente negociar, Luciano. Entendeu? Política é isso. Você quer uma coisa, eu quero outra. Eu vou impor a minha vontade a você vai impor sua vontade a mim? Não, vamos sentar e vamos conversar, hein, cara? Eu vou ceder nesse aspecto. E você cede o quê? A gente cede a avançar. Entendeu? Não é para recuar. A gente cede aqui, cede ali e vamos em frente. Então, o que é a política de conciliação de João Goulart, que ficou marcada na biografia? Goulart sabia muito bem, era uma experiência política, que para governar num regime presidencialista tem que ter maioria no Congresso Nacional. Isso é o básico. Até hoje a gente vive esse problema. Tem que ter maioria no Congresso Nacional. E quem dá a maioria? O PTB não dava maioria a ele. Quem dá a maioria a ele é a aliança do PTB com o PSD. Essa que dá a maioria. Então a estratégia dele era aliar o PTB ao PSD e isolar a UDN, que era partido de direita. Cabe ressaltar aqui que as pessoas até hoje, e naquela época também, não entendiam o PSD. O PSD é um partido conservador. Mas não é um partido reacionário. Golpista. Vamos pensar no Tancredo Neves, homem do PSD. Um homem de esquerda? Não. Um homem com políticas reformistas? Não. É um político conservador, um político de articulações nos corredores, nos bastidores. Mas é um homem que nunca tentou contra o regime democrático. Nunca. Ele esteve ao lado do Vargas até o último momento. Ele levou o Goulart no aeroporto, quando o Goulart foi para Porto Alegre. Ele não tem uma mancha na carreira dele de postura antidemocrática. E o PSD, a força do PSD, vinha exatamente
do jogo político eleitoral. Né? E o PSD era um partido que não era contra as leis trabalhistas, não era a favor de privatização. Né? Então, era um partido de centro, conservador, centro democrático. Então, era isso o PSD. Mas, para as esquerdas, o PSD era um partido reacionário de direita. E aí acusavam o Goulart de fazer conciliação com a direita. Mas que direita é essa? O PSD. Então, as esquerdas queriam que o Goulart rompesse com o PSD e governasse apenas com as esquerdas. Foi o que o Goulart fez, inclusive. E como será que o PSD era visto pela direita? O PSD pela direita? Está num governo de esquerda. É uma parte de centro. Né? Uma parte de centro. O PSD nunca teve posições reacionárias, não teve posição de golpistas, nunca teve isso. Não, era um partido conservador. Né? Então, o Goulart era chamado de política de conciliação num sentido muito negativo. Né? Bom, vem o golpe. O governo está muito desgastado. Né? Muito desgastado. E esse golpe articulou governadores de estado, os mais poderosos do país, que eram Guanabara, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Esses governadores tinham policiais civis e policiais militares. Não era apenas o Mourão, não. Né? E esses governadores convocaram pela derrubada do Goulart. O presidente do Congresso Nacional chama as Forças Armadas para derrubar o Goulart. A igreja, conservadora, também. A imprensa, mesma coisa. Ou seja, começou uma grande coalizão civil-militar para derrubar o Goulart. Por que não houve reação? Acredito eu. Bom, primeiro o seguinte, o Goulart, a primeira iniciativa dele foi reagir, sim. Ele estava no Palácio Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, foi inaugurada, mas ele não tinha nem telefone direito. Então, o Goulart ele governava no Palácio Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Ele convoca a reunião ministerial e toma duas atitudes. A primeira atitude é um decreto em que ele iria depor Magalhães Pinto do governo do Estado. Porque, Luciano, olha só, as pessoas se esquecem disso. Quem botou tropa na rua não foi um general, não. Foi o governador. Articulado com generais, evidentemente. Carlos Luiz Prestes, que era o comandante de Minas Gerais. O Mourão foi nessa articulação, mas quem deu a aval para o Mourão ali foi o Magalhães Pinto. Magalhães Pinto pagou para ver. E pagou para ver. Então, o Goulart faz um decreto para depor Magalhães Pinto e manda duas tropas profissionalizadas subir a serra para impedir a caminhada do Mourão. Ou seja, ele não resistiu. Mas só que o Santiago Dantas, que era o ministro da Fazenda que fez o plano trienal com o Celso Furtado, Santiago Dantas, que era um homem assim, muito articulado, muito prestigiado, um político do PTB, deputado. O Goulart ouvia muito ele. Ele era o ghostwriter do Goulart. Ele pede um momento. Liga para Minas Gerais e vai conversar com Afonso Arinos, que era o secretário sem pasta do Magalhães Pinto. Isso está no filme Jango, inclusive. O Afonso Arinos fala isso. O Afonso Arinos diz o seguinte: olha, se tiver intervenção em Minas Gerais, Magalhães Pinto vai declarar o Estado de Minas Gerais em beligerância contra a União. E isso, em termos de direitos internacionais, dá direito a países estrangeiros apoiarem o Estado que está em beligerância com apoio diplomático, financeiro e militar. E Magalhães vai fazer isso pedindo apoio dos Estados Unidos. E mais, uma frota de guerra está vindo para o Brasil, que era a Operação Proteção. Eles não sabiam exatamente o que era a Operação Proteção, mas está aí, o Santiago Dantas volta Goulart e diz isso. Quer dizer, se o Magalhães decreta estado de beligerância, aí está armada uma guerra civil no país. Está armada a guerra civil, com interferência estrangeira. O Zuenir Ventura, é aí que o Goulart ele recua. É aí que ele decide não existir. O Zuenir Ventura tem um artigo muito interessante, eu cito no livro, que diz o seguinte: o Goulart era certo, ia ter uma guerra civil com pelo menos 100 mil mortos. Perdão, 1 milhão de mortos. Agora, por que o conjunto da sociedade esperou? Ficou assistindo?
houve resistência, assim, 4 estudantes foram mortos no Rio de Janeiro, houve uma greve em Piauí, mas, no geral, não houve reação. Por que não houve reação? É o seguinte, Luciano, porque na cabeça das pessoas era o mesmo que se passava na cabeça do Goulart. O que está acontecendo é o que aconteceu em outubro de 45. O que houve em outubro de 45? Getúlio Vargas foi deposto pelos militares, ficou no exílio dentro do país, na cidade de São Borja, e depois tudo voltou ao normal. Quer dizer, para o Goulart era isso que estava acontecendo. Ele estava sendo deposto, vai ficar no país, e depois tudo volta ao normal. E as pessoas também estavam pensando assim. Ninguém esperava a ditadura, Luciano. É que a gente está no futuro. A gente sabe que o golpe depois uma ditadura. Então a gente vincula uma coisa a outra. O golpe veio para instalar uma ditadura. Não veio, não. O golpe veio para depor o Goulart. Então, para que ele existia? Para que guerra civil? Se tudo vai voltar ou não? Então, é assim que o Goulart vai para Porto Alegre. E de Porto Alegre ele não vai para o Uruguai, não. Ele vai para São Borja. E fica lá 4 dias. É no 4º dia que é aí que eles percebem a ferocidade, né, daquele novo regime. Né? Miguel Arraes já estava preso em Fernando de Noronha. Aí diz, o próximo é você, é aquele que vai para o Uruguai. Né? Então, não se estava esperando ditadura. O que estava vendo é o seguinte, o Goulart vai ser deposto. Quando deposto, tudo volta ao normal. Tanto assim que figuras, olha, tem uma figura que eu tenho uma grande admiração, que eu acho que é um injustiçado, sabe? A memória dele foi injustiçada. Que é o Ulisses Guimarães. As pessoas falam do mundo estudantil, da guerrilha, etc. Mas o Ulisses Guimarães foi aquele cara que liderou a oposição parlamentar. Foi o cara que quase foi caçado, o cara que enfrentou Geisel, liderou o barco na oposição à ditadura. Depois foi esquecido. Né? O Ulisses Guimarães, né, é um homem que ele provou na carreira dele, durante a ditadura, as suas fortes convicções democráticas. Pois o Ulisses Guimarães apoiou a deposição de Goulart. Estou falando isso não é por denuncismo, não. É para mostrar que na cabeça do Ulisses Guimarães, o que estava acontecendo? Ele queria ditadura? Claro que não. Ele foi o líder da oposição à ditadura. Mas na cabeça estava acontecendo o seguinte, o Goulart está sendo deposto, entendeu? E vai continuar normal. Então foi isso. Mas aí o regime entra com uma ferocidade e com um poder tal que ninguém esperava. E começa a ceder. Né? Aí é aquela história. Né? Essa ditadura não seria ditadura se não tivesse apoios. Então, Adhemar de Barros, Magalhães Pinto, eles queriam, Lacerda, queriam ser eleitos presidente em 65 e incitaram Castelo Branco a caçar o Juscelino. Quer dizer, um vai jogando contra o outro e o poder militar vai aumentando. Né? As leis de regulamentação do capital estrangeiro e as que disciplinam as remessas de lucro para o exterior, o monopólio da importação de petróleo, a encampação das refinarias particulares, o fortalecimento da Petrobras, a desapropriação de terras, a revogação das permissões para que os trustes internacionais explorassem as riquezas minerais do país, a implantação da empresa brasileira de telecomunicações. Como ficaram essas ações do governo João Goulart após o golpe civil-militar? Elas foram mantidas? Olha, a ditadura ela teve vários momentos. Né? Sim, o governo Castelo Branco foi um governo baseado no liberalismo econômico. Mas depois, o custo era muito grande, porque havia falências, arroz salarial e a diminuição da inflação era muito lenta. Então, a partir de 67, a magnata, Castelo Branco, Costa Silva, né? E assume um grupo desenvolvimentista. E esse grupo desenvolvimentista retoma aspectos lá do Nacional Desenvolvimentismo que começou com Vargas. Fortes investimentos em empresas estatais. Aí, quando você fala da Embratel, ela cresce. Telebrás, Petrobras, Nuclebras, Portobras, ou seja, é uma profusão de empresas estatais. Já no governo Geisel, houve um debate entre as esquerdas, quer dizer, o grau de estatização da economia era tanto, portos, siderurgia, que o BNDES, por exemplo, prestava dinheiro para a empresa. Se a empresa não pagasse, o BNDES tomava a empresa. O BNDES acabou ficando com um motel estatal, fábrica de lingerie, entendeu?
Então, o grau de estatização era tamanho que os setores de esquerda começaram a se perguntar se o Brasil já não é um país socialista, confundindo estatização com socialismo. Então, essas empresas que você citou aí, né, a ditadura investiu, e algumas cresceram ainda mais, como a Petrobras. A reforma universitária que o Goulart queria implantar foi feita pela ditadura. Por exemplo, o fim da cátedra é uma coisa absurda, cátedra. O professor catedrático de História do Brasil, ele mandava na área, não tinha concurso público, ele botava professores ali dentro, o currículo era ele que fazia, a bibliografia ele que fazia, não era atraso. A ideia do Goulart era acabar com isso, que acabou com isso da ditadura, criando o sistema que tem hoje, nos departamentos. Né? A reforma agrária. A reforma agrária era algo candente no país. O Castelo Branco veio com o Estatuto da Terra. Né? Que aí é um verniz de reforma agrária. Não tem reforma agrária nenhuma. Né? Mas eu quero dizer que muitas das reformas que eram pregadas, a ditadura fez. Reforma universitária, uma reforma administrativa, feita também. Talvez não necessariamente que o Goulart queria fazer. Por exemplo, a ditadura criou um banco central. Não havia banco central. Então, a ditadura resgatou muito, pegou muito essas propostas de reformas, né, que vinham do governo Goulart e, sobretudo, o Projeto Nacional Desenvolvimentista, né, o Getúlio. O projeto de investir em empresas estatais, investir em pesquisa, né, tudo isso dentro da mais brutal violência, os porões da tortura, não é? Quer dizer, uma coisa tem entranhado ali com outra. A expansão do sistema universitário, foi uma ditadura. Né? No seu livro, no final, ele retrata um pouco, um dos piores momentos é quando eles se conectam com outras ditaduras da América Latina e começam a agir em conjunto, né? Trocar metodologias de tortura. Operação Condor. Não é que eles trocam metodologias de tortura. A Operação Condor era que grupos paramilitares de um país pudessem entrar no outro sem permissão. Quem entrava sequestrava, não tinha um brasileiro na Argentina. Então, grupos do Exército Brasileiro entravam na Argentina sem pedir permissão, iam sequestrar o brasileiro, levavam para o Brasil e mataram, torturavam. Então, essa é a Operação Condor, né? Foi o terror que se abateu sobre o Cone Sul. Professor Jorge, para finalizar nosso café, ao historiador não interessa o sensacionalismo. Ao historiador interessa documentos e testemunhos que fundamentem sua argumentação. Goulart foi o único presidente da República a morrer no exílio, impedido pela força e pela intolerância de rever o seu país. Há uma polêmica envolvendo a causa da morte de Goulart. Qual é a sua tese e quais os argumentos que a fundamentam? O historiador, ele é como um perito policial. Ou ele trabalha com provas, ou ele trabalha com indícios. Se ele não tem prova material do crime, ele vai procurar indícios. O historiador trabalha da mesma maneira. Muito bem. O Goulart teve morte natural ou teve uma morte provocada? Nos anos 90, surgiu um preso uruguaio, Mário Barreiro Meira. Esse prisioneiro, na Universidade de Segurança Máxima de Charqueada, no Rio Grande do Sul, ele disse que a morte do Goulart foi a mando do Geisel e quem provocou foi a CIA, injetando venenos nos remédios que o Goulart tomava. Houve troca de remédios. Isso gerou uma polêmica muito grande na imprensa. Houve assim. Houve investigação do Ministério Público Estadual Gaúcho, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Constatou-se que aquilo não se sustentava, porque ele não apresentava prova nenhuma. Não havia nenhuma prova. Um general, que era o comandante, general uruguaio, que era comandante daquele destacamento, já tinha morrido. Um médico uruguaio, que poderia constatar isso, já tinha morrido. E não tinha prova nenhuma. Mas o Mário dizia o seguinte:
não é? Que ele havia feito uma perseguição política, porque ele estava escrevendo um livro contando tudo isso. Não é? E o governo uruguaio estava perseguindo ele. Bom, polêmica ficou. Não é? Tudo bem. Vamos ver o seguinte. Temos provas que Goulart morreu de morte natural, que teve um infarto? Não, não temos. Não temos prova definitiva, porque não houve autópsia do corpo. Se não tem autópsia, você não pode dizer categoricamente. Mas Goulart foi envenenado? Você também não tem provas. Tem só a palavra do Mário Neira. Né? Quem é o Mário Neira? O Mário Neira é o seguinte. Ele era um magrinho da repressão política da ditadura uruguaia. O trabalho dele era ficar num poste telefônico próximo à fazenda do Goulart, ouvindo tudo que o Goulart falava no telefone. Entendeu? Era isso. Então ele conhecia a vida do Goulart toda, porque ele estava ouvindo o telefone. Quando a ditadura uruguaia acaba, ele entra para a criminalidade. Ele assalta um zoológico, ele assalta uma farmácia, ele faz vários assaltos. Aí ele é preso. É preso e foge para o Brasil. Aqui no Brasil, ele assalta um carro forte, né, faz tráfico de armas, rouba automóveis. Aí a Polícia Federal prendeu ele, no estrangeiro. Entregou para a polícia da Brigada Militar Gaúcha, né, e ele fugiu. 3 vezes. 3 vezes a Polícia Federal entregou ele para a Brigada e ele fugiu. Aí na 4ª vez a Polícia Federal fez o seguinte: não, presídio federal charqueados, não vai sair mais. Entendeu? E aí, aí ele foi julgado, condenado no Brasil, com pena, e nesse meio tempo, a justiça uruguaia, né, pede ao Brasil a extradição dele para cumprir a pena lá no Uruguai, pelos crimes que cometeu. Né? No Brasil, a justiça tomou a seguinte decisão: não, ele será extraditado, mas primeiro vai cumprir pena no Brasil. Ou seja, ele teria que cumprir toda a pena no Brasil, depois seria extraditado e iria cumprir pena no Uruguai. É aí que ele vem com essa história, dizendo que está publicando livros, contando que o governo vai estar perseguindo ele politicamente. Né? E os livros que ele estava escrevendo, sabe onde era? No celular. Não tinha livro nenhum. Entendeu? Ele queria se livrar disso. Então, e não há sentido dizer que o governo norte-americano, né, porque segundo ele foi o governo norte-americano e a CIA, queria matar o Goulart. Como matar o Goulart? O Goulart não é o homem da conciliação, do diálogo. Aí a gente pensa no caso do Brizola. Né? O Brizola, logo após a morte do Goulart, o Brizola recebe uma notificação do governo uruguaio para que ele deixasse o Uruguai em 48 horas. Ele ficou sem saída. Ele não tinha saída. Porque de Montevidéu para Nova York e para a Europa, né, tinha uma escala de avião, tinha uma escala no Rio de Janeiro. Se ele desce no Rio de Janeiro fazer escala, estava preso. Né? Existia um voo, sim, de Buenos Aires para Nova York direto. Mas a Argentina ia estar naquela ditadura terrorista. Se ele entrasse na Argentina, ele ia ser morto. Né? Então, depois o governo uruguaio disse o seguinte, que expulsou ele para salvar a vida dele. Que foi na mesma época que o Silvio Frota tentou dar um golpe no Geisel. E o Silvio Frota e os seus amigos tinham receio de que, se eles dessem o golpe no Geisel, o Brizola poderia fazer uma campanha de legalidade em defesa do Geisel. Né? Isso é um jogo desses caras. E o Brizola ficou sem alternativa, mas ele é um homem intuitivo. E estava o Carter com a política, Jimmy Carter, com a política dos direitos humanos. Aí ele se depara com a embaixada norte-americana. Pagar para ver, entra e pede asilo político. Né? Aí você veja o que o Carter fez. Note bem. O governo norte-americano não dá asilo político para ninguém fora do seu território. O cara que pedir asilo tem que estar dentro do território norte-americano. Não dá. A legislação não permite. Pois o Carter mudou a legislação. Pegou o Brizola com a família, né, com a gente da CIA, levaram ele para o Hotel Carter, que é o hotel em Buenos Aires, que era um hotel que se registravam políticos. E ali ele estava com medo de ser morto pelos militares argentinos. Um batalhão de jornalistas sentaram no saguão do hotel para proteger ele. E dali ele pegou o avião e foi para Nova York. Então o Brizola sempre foi agradecido ao Carter, Jimmy Carter. O Brizola precisa fazer parte do conselho da Fundação Jimmy Carter. Sempre foi agradecido.
Porque o Carter salvou a vida do Brizola. Se não fosse o Carter, o Brizola está morto. Aí eu pergunto a você, né? O governo norte-americano salva a vida, né, do incendiário, daquele que estatizou todas as pessoas norte-americanas, que falava mal do imperialismo norte-americano. Esse ele salva a vida. Agora, do outro, não é? Que tinha uma política de conciliação, que era esse quer matar. Não tem sentido essa história. Não há sentido. Não é? Depois o seguinte, se fosse para matar o Brizola, o Goulart, ninguém fica negócio de botar injeção em pílula, não. Um comando entrava na fazenda do Brizola, do Goulart, matava ele a tiros e ia embora e acabou. E também tem toda a questão dos hábitos de vida dele, né? Bom, mas aí é o seguinte, então eu quero dizer para você o seguinte, não temos provas de que o Goulart foi envenenado. Não temos provas. Nenhuma. Nenhuma prova. Não é? Nem indícios nós temos disso. E a morte natural? Bom, a morte natural é o seguinte, veja bem, não temos a prova, mas todos os indícios apontam. Tá? O Goulart já sofreu um infarto em 69. Passou mal em 69. Não, perdão, em 61 ele passou mal. Depois ele teve um infarto em 69. Tá? Ele passou a tomar, né, 3 comprimidos para pressão alta. Ele era um homem que, já no exílio, né, se subisse uma rampa, ele ficava ofegante. Né? Ou seja, ele tinha angina. E aí, logo a seguir, deu um infarto. Ela relata, estava do lado dele, tudo isso aqui ficou roxeado, a parte do coração ficou roxeado. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, né? Envenenamento. Tem prova? Não. Indício? Sequer indício tem. Né? Mas morte natural, infarto. Tem prova? Não. Mas todos os indícios apontam. Então, enquanto não me prove o contrário, eu defendo a tese, não é, de que ele morreu de um infarto no miocárdio. A minha única diferença com o Muniz Bandeira, que o Muniz Bandeira, enfim, um grande cientista social, ele já faleceu, mas na época ele tinha essa diferença, porque eu admito que possa ter havido atentado, mas tem que ter prova. Enquanto não tem prova, eu defendo que foi morte natural. Ele não, nem isso ele admitia. Para ele foi morte natural e acabou. Entendeu? Eu fiquei com dúvida na sua explanação da parte do Jimmy Carter, dos Estados Unidos, da CIA, que salvou o Brizola e tal. Mas nesse momento, como estava a Operação Condor? Porque eu me lembro que o senhor menciona que um presidente de um país da América Latina foi assassinado. E de fato tinha lista de perseguidos, onde entrava o Brizola, o Goulart e o Arraes, né? Nesse momento, já tinha acabado ou ainda permanecia essa perseguição? Não, a Operação Condor estava em vigor. Ela estava em vigor. Simplesmente o governo norte-americano ele sai da guerra do Vietnã muito desgastado. Estados Unidos. A imagem dos Estados Unidos da guerra do Vietnã, assim, é a pior possível. Né? E ainda aí ficou, não é, aquela imagem de que o governo norte-americano apoiava ditaduras sangrentas da América Latina. Então é preciso mudar essa imagem. É preciso reverter esse negócio. Isso vem a política de direitos humanos. E aí vem a política dos direitos humanos, que inclusive dava uma estocada na União Soviética. Ainda estocava na União Soviética. Tem que ver com a política dos direitos humanos. Ou seja, não quer mais saber de ditaduras. Né? Não quer mais saber disso. Né? A Operação Condor, alguns defendem que foi uma reação à política dos direitos humanos do Carter. Quer dizer, matar logo esse pessoal todo, né, antes que a ditadura acabe. Né? Então, o Carter ele foi fundamental. A política externa norte-americana foi assim, uma das dimensões importantes para o final dessa ditadura. Não foi a mais importante, mas foi uma das, né, dimensões importantes, porque essas ditaduras perderam a sua base de sustentação, né, que era os Estados Unidos. Né? O que o Carter fez em relação ao Brizola foi recebido no Brasil como uma bufetada. Uma bufetada. Gás, aquele pessoal todo, viu isso como uma bufetada. Entendeu? Uma cinte. Ou seja, resgatar o Brizola e levar para os Estados Unidos. Isso aí. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado com isso. Entendeu? O governo norte-americano mandou matar Goulart. Não é possível. Salva o Brizola e mata o Goulart. Não dá para levar a sério. Professor Jorge, muito obrigado pela oportunidade. Foi incrível essa experiência de ter gravado um café com o senhor. Tá certo. E obrigado por ter recebido aqui. E brilhante seu livro. Inclusive, quero indicar para quem
nos assistiu até aqui. Indico fortemente a leitura do livro, que é uma profundidade, uma amplitude. Vamos pegar ele. Pega ali o livro aqui. Esse Goulart. Foi invadir. Esse é o nosso colega aqui. E pega aquele vermelho aqui também. O livro que ele faz é esse aqui, o João Goulart, né, uma biografia do Goulart. E esse aqui saiu agora, nesse mês. É uma biografia de uma militante comunista chamada Elisa Branco. Elisa Branco, Uma Vida em Vermelho, né? Que é uma militante comunista que foi muito importante nos anos 50 e foi completamente esquecida, completamente apagada da história do PCB, não é? Dos relatos militantes, não é? E foi um trabalho assim, de fôlego que eu fiz, não é? E saiu agora, recentemente, saiu, na verdade, em janeiro, agora, nesse mês. Né? Genial, vou querer ler. Então tá, obrigado a você.